Paz do Senhor, igreja. Amém? Podem se assentar adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que os irmãos estão aqui. Viemos para adorar o Senhor. E é uma alegria, né, estarmos juntos, congregados nessa oportunidade. Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui com os irmãos e agradecer também a Deus pela vida do pastor Lauro. Deus abençoe a ele, sua família, né? Pastor dessa igreja, também amigo nosso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Pastor Edson, nosso coordenador de missões, Deus abençoe, está conosco, cooperando e tem sido uma bênção, né? Também o presbítero Renato, Deus abençoe, nosso amigo. Eu hoje estou com ele aí, né? A esposa aproveitou o feriado, viajou. Eu estava aqui comprometido com os irmãos, né? Não pude dar uma viajada. A esposa foi, mas aí eu falei com o Renato e hoje tem que tratar ele muito bem, porque senão eu volto a pé para casa, né? Hoje eu vou tratar dele. Deus abençoe, nossos amigos, os irmãos das congregações, o presbítero Fernando, né? Os irmãos também do Milanese, né? Deus abençoe cada um, né? E também o presbítero Idelcio, irmão Luiz, Deus abençoe, David, cada operador que aqui está, né? Prazer estar com vocês. Presbítero Diógenes, Deus abençoe. Irmã Nídia, né? Cantora, Deus abençoe, né? E cada um de vocês, conjunto, e a igreja do Senhor como um todo, né? Estamos reunidos e temos certeza que Deus tem ainda algo a mais para nossas vidas. Eu sempre digo, queridos irmãos, que cada reunião, cada culto, ele tem uma bênção específica para aquela noite, né? Então, com certeza, o Senhor vai falar com os amados irmãos que vieram, né? Então, Deus tem algo reservado para você, glória a Deus. É uma bênção específica para essa noite, né? Então, vamos abrir a Bíblia. Eu vos convido, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e louvar a Deus já de antemão também pelo nosso amigo Diácono Ismael, irmã Cleomar, Deus abençoe pelo convite, e deixar para agradecer amanhã de uma maneira mais específica, que será o nosso último encontro amanhã relativo à nossa festa aqui, né? Deus abençoe. Espero poder somar aqui no evento dos irmãos, né, nesse trabalho. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo número 17 a seguir. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou deixar os irmãos encontrarem ali. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Encontrou? Diga amém. Que bom que os irmãos encontraram. Então nós vamos ler o texto da Bíblia que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe também o irmão Serginho, né? É uma alegria estar aqui com o querido irmão. Amados, vamos continuar, né? Aqui na direção do Espírito Santo. Deus já tem falado, e eu confesso aos irmãos que nós sabemos que tudo é soberania de Deus, né? Muitas vezes você faz tudo que humanamente pode ser feito para uma preparação, e não há aquele resultado daquela forma que você esperava. O que é isso? É soberania de Deus. Porque alguns por aí andam pregando e acham que pode manipular a unção, na verdade, o poder de Deus, e acham que é da maneira que ele entende que deva ser, né? Mas não é assim. Nós sabemos que acima de tudo temos que fazer a nossa parte, mas a soberania de Deus está em primeiro lugar. Quando Deus quer fazer, Deus faz, não é verdade? Eu estava numa das nossas congregações, estávamos ali cooperando, de repente eles anunciaram uma jovenzinha, uma criança de 9 a 10 anos mais ou menos,
e anunciaram que ela viria para a plataforma para cantar um louvor ao Senhor. E eu achei estranho que quando ela levantou, a mãe levantou do lado. E quando a mãe levantou do lado, a filha então vinha andando assim, né? Vinha andando assim, e a mãe segurando no braço e ajudando. Aí que eu percebi que se tratava de uma criança especial. Uma criança especial. E quando ela veio até o púlpito, a mãe trouxe ela até a plataforma, ela subiu. Aí a criança veio e agarrou e ficou no púlpito assim. E ela cantava e fazia os movimentos, por conta da deficiência que ela tinha. Mas ela cantou, especialmente aquele vaso, aquele hino, aquele louvor, o vaso de alabastro. Mas a glória de Deus, irmãos, tomou conta daquele ambiente de uma maneira tão fantástica, tão fenomenal, tão especial. Irmãos, e o Espírito Santo falou tão forte comigo. Eu estava numa fase assim tão cansado, tão sem ânimo, porque muitas vezes as pessoas acham que o obreiro, né, que faz a obra de Deus, não desanima, não cansa. E o Espírito de Deus falou comigo e disse: olha, tem muita gente que não tem o que tu tens, que como você tem tudo para me adorar, e muitas vezes está aí dizendo que não tem ânimo. Naquele dia, irmãos, eu confesso que o Espírito Santo me quebrou, né? Como se diz aí na gíria, nos arrebentou. E a partir dali, irmãos, o meu ânimo, a minha motivação, ela foi renovada. Aleluia! Porque nós, queridos, como o texto que eu li, nós somos embaixadores de Cristo. Diga comigo, nós somos, diga assim, nós somos embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Queridos, ele começa dizendo, claro que eu já estou aqui no meio desse trecho bíblico, mas ele começa dizendo no versículo 17, nessa linha de raciocínio, né, ele vai continuar, melhor dizendo, falando que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, espiritualmente falando, queridos, o nosso espírito é recriado, e nosso espírito é ativado, e nós começamos a ter vida espiritual. Nós somos perdoados para sempre, justificados, fomos também regenerados, nós nascemos de novo, e nós também fomos adotados, de inimigos passamos a ser filhos de Deus, e também fomos santificados. Tudo isso, querido, pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Aleluia. E o apóstolo fala aqui, inspirado pelo Espírito do Senhor, dizendo, aleluia, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, então você é nova criatura. Olha que privilégio, queridos. Aleluia. O mundo só pode reformar, só pode, na melhor das intenções, reformar, mas a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que faz de novo, ele recria o espírito humano, ele faz o crente nascer de novo. E você só está aqui, amado, porque você nasceu de novo, porque você é nova criatura. Aleluia. Sabe aonde que a tua natureza humana gostaria de estar? Está lá fora, está em casa, está em outro movimento social, mas o Espírito do Senhor que habita em você te trouxe aqui e diz para ti que é bom estar na casa do Senhor, que é bom adorar e celebrar a santidade do Senhor. Aleluia. O velho homem não gostaria de estar aqui, mas você mortificou o velho homem, ele está na cruz, e você, meu querido, aleluia, está aqui como uma nova criatura em Cristo Jesus, para celebrar ele e dizer, eu quero adorá-lo com toda a minha alma, eu quero adorá-lo. Aleluia, porque é isso que eu vou fazer na eternidade. É isso que eu vou fazer na eternidade. Aleluia. Falar de missões, irmãos, sobre este tema, dai-lhes voz de comer, é muito relevante, é muito importante. Por quê, irmãos? Porque alguém um dia já disse, se você não está desejoso de levar alguém contigo para o céu, se você não está comunicando o Evangelho, não está testemunhando para a sua vida, ou seja, é muito provável que você não esteja indo para lá. Por quê, queridos? Porque todo aquele que está indo para o céu, que tem convicção de que de fato está indo para o céu, está no caminho indo para o céu, ele está desejoso de comunicar esta fé, esta bênção aos demais, ou pelo menos aqueles que estão próximos a ele. Ele comunica, mas nós vivemos dias, amados irmãos, que muitos, na verdade, não sentem mais esse desejo de comunicar essa fé. E eu lembro, queridos, de Atos dos Apóstolos
Apóstolos, um dos textos mais lindos, mais conhecidos, Atos 1:8, que diz que o próprio Jesus falou, né? E semeis testemunhas. Essa palavra, ela vem da raiz de martírio. Ou seja, quando Deus olha para o crente, Ele vê alguém potencialmente para ser martirizado. Eu vou aqui explicar melhor. Ou seja, Deus olha para nós e vê em nós alguém que está disposto a entregar a vida por Ele. Porque primeiro Ele entregou a vida por nós, não é assim? Ele morreu pelo crente, agora é nossa vez de morrer para Ele, por Ele. Ou seja, querido, aleluia, nós, amados, nós, quem sabe não fomos chamados como os apóstolos de Jesus, para dar nossa vida ali, para dar nossa vida, né? E morrer fisicamente. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para renunciar a nós mesmos. Nós somos chamados para mortificar o nosso eu. Gálatas 2:20, o apóstolo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Aleluia. Então veja que profundo isso. Ou seja, todo aquele, disse Jesus, que quiser ganhar sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim ganhará. Ou seja, aleluia, nós entendemos, irmãos, que nós somos chamados para renunciar ao nosso eu. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ele fala do sacrifício vivo, mas no Antigo Testamento o sacrifício era morto, era sacrifício cruento, sacrifício de sangue. Mas a nova aliança, o sacrifício é vivo, é incruento, não envolve sangue, não envolve morte física, mas envolve sacrifício vivo. É você viver de uma forma que adore a Deus em todo momento. O apóstolo está falando do culto individual. O culto coletivo, congregacional só faz sentido quando você primeiro tem culto individual, quando você primeiro com a tua vida adora a Deus quando levanta, adora a Deus quando fala, adora a Deus quando pensa, adora a Deus quando anda, adora a Deus quando para, adora a Deus quando deita, adora a Deus quando toma banho. Quando você adora a Deus em tudo, o culto individual você oferece a Deus que é sacrifício vivo, e você chega num altar desse nessa noite e você celebra o Senhor. E sabe o que acontece? Você sente a presença do Espírito Santo. O Espírito do Senhor vem sobre você. Ele tem convicção de que você é filho de Deus e ele testemunha do teu Espírito. Aleluia. Queridos, é por isso que quando nós falamos essa linguagem do crente como embaixador, está apontando que Cristo é o nosso Rei. Cristo, Jesus Cristo é o nosso Rei. E é Ele que nos envia para uma missão de sermos embaixadores. E a nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós, no início da civilização, quando Deus cria o mundo, nós sabemos que havia um país, uma linguagem que eu vou usar aqui, chamado céu. E esse país, ele regia, ele governava a terra. Tanto que quando Deus faz o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1:26. Então o homem sabia que era a imagem e semelhança de Deus, que era como Deus neste sentido. O homem sabia, mas no capítulo 3, Satanás o tenta, você conhece, e ele diz: se você comer da fruta, ele fala a Eva, vocês certamente serão como Deus. Ou seja, Deus já havia dito que o homem era a sua semelhança, era como ele, não Deus, mas a semelhança do Deus, do único Deus. Agora veja só, o diabo coloca dúvida. O diabo trabalha com dúvida. Quando o segundo Adão veio para a terra, lá em Mateus capítulo 4, na tentação no deserto, o diabo usa de novo essa abordagem. O diabo diz para Jesus: se tu é o Filho de Deus, olha a dúvida, se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. Se tu és. O que o diabo faz? O diabo procura ocasiões, irmãos, para colocar em dúvida a tua filiação com o céu, colocar em dúvida que tu és filho de Deus, colocar em dúvida que você é embaixador de Deus, colocar em dúvida que o Senhor te chamou, te separou, te santificou, para que
seu reino na terra. Então, meu irmão, não dê voz ao inimigo, mas deixa Deus te usar. Deus te chamou, Deus te santificou, Deus te capacitou. Aleluia. 1 Pedro 4:10. Cada um de vós administre o dom de Deus que há em vocês. Ou seja, cada um tem um dom pelo menos. Cada um recebeu um talento pelo menos. Então, meu irmão, não diga assim: olha, eu fui salvo e o meu negócio é ficar no banco só ouvindo. Não. Deus tem uma obra para você. Isso é missão também. Aleluia. Deus tem algo para você fazer. Saia deste comodismo. Tenha uma atitude. E acredite, você é embaixador do reino. Esta palavra não é só para presbítero, só para pastor, só para obreiro. Não. Esta palavra está falando do sacerdócio universal de cada crente. Ou seja, cada um de nós é embaixador do seu reino na terra. A não ser que você não nasceu de novo ainda. Mas se você nasceu de novo, você é chamado por Cristo. E em você, o apóstolo diz, existe a palavra da reconciliação. Em outras palavras, quando você falar, o Espírito Santo usará a tua palavra, que sai da Constituição, da Bíblia Sagrada, e ele vai transformar uma vida, e esta vida será reconciliada com Deus. De inimigo ele passará a ser amigo de Deus, passará a ser filho de Deus. Por quê? Porque em você está a palavra da reconciliação. Sabe o que é isso? Atos capítulo 10. Quando Cornélio, que não era salvo, embora sendo uma boa criatura, fazendo boas obras, ele tem uma visão e ele vê um anjo. O anjo disse: chame o embaixador, chame o pregador. O anjo não pregou para Cornélio, o anjo mandou chamar o pregador. É por isso que Pedro também vai dizer em uma das suas cartas que aos anjos não foi autorizado comunicar o evangelho, mas foi autorizado a nós, porque nós somos embaixadores do reino. Você pode ter limitações, mas deixa eu lhe dizer, em você há a palavra da reconciliação, da suricalabaceta. Nessa noite o Espírito do Senhor fala contigo e diz assim: meu filho, minha filha, eu quero te usar. Eu quero te usar. Oh, eu quero te usar. Em você há a palavra da reconciliação. Irmãos, aquilo que os cientistas, os especialistas das mais diversas áreas não têm, você tem. A palavra que está em você pode gerar vida espiritual em alguém, e você pode levar essa pessoa a ser reconciliada com Deus. Portanto, abra a tua boca, viva o testemunho de Cristo e deixa Deus te usar, embaixador. Aleluia. Amados, eu também me lembro de que embaixador significa a maior graduação de um representante de um governo junto a outro governo. O embaixador é o maior representante do seu governo na nação aonde ele está representando. Ou seja, meus irmãos, ele tem um papel principal lá na embaixada, que é servir de representante do seu povo e do seu país. Em outras palavras, do mesmo modo que Deus nos vê em Cristo, do mesmo modo que Deus, quando olha para Cristo, quando o Pai olha para Cristo, o Pai vê em Cristo uma imagem humana, porque Ele tomou forma humana. Ele está glorificado hoje, mas Ele tomou forma humana, Ele tem corpo. Ele não deixou de ter corpo, Ele ressuscitou corporalmente. E Paulo vai dizer: nele habita a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade. Então você sabe o que acontece? Quando Deus olha para Cristo, Ele nos vê, Ele vê a humanidade em Cristo. Mas quando o mundo olha para você, o mundo precisa ver Cristo em você. Aleluia! Romanos 8:29, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho
de glória em glória, 2 Coríntios 3:18, nós somos, queridos, chamados para nos transformar e ser parecido com Jesus. Aleluia! Meus irmãos, muitos de nós não precisaremos nem abrir a boca, porque seremos um poder de atração pelo nosso testemunho. O nosso testemunho é um poder de atração. Aleluia! A igreja dos primeiros séculos, ela pregava muito mais aos olhos do que aos ouvidos. Ou seja, ela falava muito mais, comunicava muito mais, com mais intensidade, o evangelho com o seu testemunho. Dessa forma pregava aos olhos das pessoas, do que pregando aos ouvidos. Nós não tínhamos grandes pregadores. A grande verdade é essa. Nós tínhamos alguns ali que tinham, sim, muita informação e tinham uma capacidade teológica enorme. Mas, queridos, se você buscar na história da igreja, você vai ver que eles não tinham tanto conhecimento de Bíblia. Eles não tinham nem o Novo Testamento na sua mão inteira. Eles estavam escrevendo o Novo Testamento. Mas, queridos irmãos, eles pregavam aos olhos do povo com a sua vida. A igreja de hoje inverteu. Ela prega muito aos ouvidos. Ela fala bem. Ela tem oratória, né? Ela tem boas condições, tem tecnologia. Tudo isso é bom, deve ser usado. Não podemos deixar de usar isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos pregar aos ouvidos tanto quanto aos olhos. O povo precisa ver uma vida transformada. O mundo precisa ver Cristo em nós. A luz do evangelho está em você. E aonde a luz chega, a treva se dissipa, a treva acaba. Então o que Deus está dizendo: meu filho, aonde tu chegar, vai chegar a luz do meu evangelho. Aleluia. Se tu chegar em qualquer lugar, ali chegará a luz do evangelho. Glória a Deus. Amados, a embaixada do país, ela é um território soberano. Eu não sei se você já sabe. E a igreja ela é comparada à embaixada. A igreja, ela é a agência do reino de Deus na terra. As igrejas locais são agências do reino de Deus na terra. E mais do que isso, você sabia que, por exemplo, a embaixada de Portugal no Brasil, aquele território ali pertence a Portugal, por mais que esteja em terra brasileira. Mas aquela terra aonde está a embaixada americana, por exemplo, no Brasil, pertence aos Estados Unidos. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja do Senhor, eu falo de terreno, área espiritual, e ela pertence ao reino dos céus. Amém. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, nós estamos debaixo da cobertura da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a embaixada de Cristo. Os embaixadores vêm até a embaixada para ter aqui acesso às informações, para trabalhar aqui, exercer aqui o seu ministério de diplomata, de embaixatriz, de embaixador. É aqui, querido, que nós reunimos. Tem muita gente que é um movimento chamado desigrejado, que diz que não precisa mais congregar. Mas o principal sentido de igreja é reunião, é a assembleia dos chamados para fora. E porque eles lá nos tempos da Grécia e do tempo romano, eles se reuniam numa praça para uma assembleia solene. Então eles saíam de suas casas. Esse é o sentido de igreja. E há os desigrejados que dizem assim: não, mas espera aí, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso cultuar Deus sozinho. Aí ele vai tomar ceia sozinho, aí ele vai congregar sozinho. Aí eu pergunto: como é que uma mão vai sair de um corpo e vai lá querer ter vida sozinho? Não consegue. Como é que uma brasa vai fugir do braseiro e viver longe do braseiro? Como é, queridos, que vai haver a ministração dos dons espirituais? Paulo disse: quando vós vos reunirdes, um tem língua estranha, outra interpretação, outro revelação, outro salmo, outra doutrina. Ou seja, quando nós se reunimos, o Espírito de Deus trabalha em nosso favor e por nós, através de nós. Quer ser cheio? Congregue.
ser cheio? Ame. Quer ser cheio? Faça parte do corpo. Quer que o teu louvor seja recebido? Congregue. Só faz sentido o Evangelho quando nós nos socializamos, quando nós nos misturamos, quando nós amamos, quando o meu irmão vê Cristo em mim. Porque se eu não amar o meu irmão que eu vejo, como direi que amarei a Deus que não vejo? E é invisível nessa dispensação a mim. Queridos irmãos, é muito sério ser embaixador de Cristo, porque nós temos uma representação. A Bíblia diz que nós somos esses embaixadores de Cristo. Ou seja, nós não somos desse reino, nós somos do reino de Deus, e fomos enviados a este reino mundano para representar os interesses do reino de Deus na terra. Ou seja, o embaixador não tem outra mensagem, ele não esboça a sua opinião própria, mas a mensagem do embaixador é uma só, é aquela da sua nação, é a daquela do seu rei, do seu presidente, é aquela da qual ele representa. Ou seja, querido, a igreja não está aí para ficar neutra e nem para emitir posição particular, mas para dar opinião na Constituição, para dizer o que é necessário àquele que está na homossexualidade, para dizer o que é necessário àquele que está no pecado, aquele que está numa prática pecaminosa. Vale, querido, a palavra de Deus. A minha opinião não tem poder e autoridade, mas a palavra de Deus tem poder. Ela é como uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Glória a Deus. E para nós trabalharmos, para finalizar, amados, eu vos digo que, aleluia, o embaixador carrega dentro de si a sua nação. Ele carrega dentro de si a nação que representa. O embaixador não é uma pessoa, o embaixador é uma nação. Ou seja, nós, amados irmãos, representamos os interesses do reino de Cristo na terra. Lembre-se disso. Não tem como nós nos isentarmos de tal responsabilidade. Quando você estiver andando na rua, ali está o reino de Deus andando, ali está o embaixador do reino. Você está no colégio, na faculdade, ali está sentado o representante do reino de Deus. O reino do Senhor está ali. Lá dentro da tua casa, o reino de Deus está lá. Quando você estiver lá, o reino de Deus está lá. Oh, aleluia! É por isso que Moody vai dizer: caráter é o que nós somos no escuro. É por isso que o embaixador precisa ser embaixador a todo tempo. Aleluia! Ele precisa ser embaixador a todo tempo. Querido, aleluia! Que nós possamos de fato representar Cristo. Para o nosso entendimento, nos dias do Novo Testamento, o poder mundial se chamava Império Romano. Eles dividiram toda a civilização que eles tinham dominado em 32 províncias, como se fossem 32 grandes estados, ou 32 grandes nações. Querido, havia 2 tipos de província nos dias do apóstolo Paulo. Havia as províncias chamadas províncias imperiais. Eram províncias onde havia um perigo de rebelião. Por exemplo, na Judeia, aonde estava o procônsul Pôncio Pilatos, representando o Império Romano, era uma província imperial, porque havia ali um perigo emergente de rebelião. E dentro disso, o imperador romano sempre levava alguém representando a ele, um procônsul, que também era chamado, denominado de legatus. O legatus era, na linguagem do romano, na verdade, o embaixador, porque ele representava Roma ali naquele lugar. Mas mais do que isso, havia também as províncias, ou o segundo tipo de província, que eram as províncias senatoriais. As províncias senatoriais, elas tinham o domínio romano, e quem habitava nelas era um povo mais
pacífico, eram em sua maioria cidadãos romanos. Por quê? Porque quando o novo território era tomado, o imperador, o César, ele mandava sempre 10 senadores da sua confiança, e esses 10 senadores se transformavam em 10 embaixadores, e eles moravam naquela nova terra, naquela província que inicialmente, como disse, era imperial, mas depois se tornava senatorial.